Rumo a Pentecostes. Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, a qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só isso. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, ainda quando éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Na passagem de hoje, Paulo vem nos ressaltar duas coisas importantes. Primeiro, por meio da fé, fomos declarados justos e estamos em paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Mas o que isso significa? Por causa do pecado que nós cometemos, nós nos afastamos de Deus. Perdemos o contato, o relacionamento com Ele. E é isso que nos causa infelicidade, tanta tristeza, esse vazio imenso dentro de nós, o qual a gente já sabe que não pode ser preenchido por outra coisa senão por Deus. Mas por causa de Jesus, por causa do seu amor imenso por nós, por causa da sua entrega na cruz e da sua vitória sobre a morte, que é o salário do pecado, nos foi dada uma nova chance de vivermos esse relacionamento. É como se estivéssemos na ponta de um penhasco, seguido por um precipício gigantesco, e Deus estivesse lá do outro lado, desejando estar conosco. Esse precipício, esse espaço imenso que nos separa de Deus, é o pecado. Então, Jesus, com o seu sacrifício de amor, se faz de ponte e nos dá a ligação direta com o Pai, nos dá acesso ao outro lado desse precipício, onde Deus nos espera de braços abertos. Só que para passar por essa ponte, por esse acesso por meio de Jesus, nos é exigido apenas uma coisa: a fé. Acreditar em Jesus como nosso Salvador, como aquele que se oferece em sacrifício por nós, para nos garantir essa graça de estar em paz com Deus. Quem não crê nisso, não pode chegar do outro lado, pois não pode ver essa ponte. Somente com a fé é que podemos enxergar esse caminho. E é nessa graça que nos mantemos e nos gloriamos, ou seja, é nessa verdade que nos mantemos alegres, esperançosos e confiantes. Mas aí Paulo vem dizer que não é só isso. Ele nos diz: nós nos gloriamos também nas tribulações, pois a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama e derrama esse amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Paulo quer dizer com isso que é através das tribulações que passamos que ficamos mais fortes, que aumenta a nossa fé. Essa fé que é exigida para chegar do outro lado, na fé que a gente precisa ter para agradar a esse Deus que tanto nos ama e que só nos pede para acreditarmos no seu amor. Assim como os músculos do nosso corpo só se definem com exercício constante, também assim acontece com a nossa fé. Ela só pode ser definida se ela for exigida, se ela for exercitada, o que só é possível se a gente passar por tribulação, por provação. O próprio Paulo diz que é na fraqueza que se manifesta a força do poder de Deus, porque quando a gente se sente fraco é que a gente recorre a Deus, ou pelo menos deveríamos, né? É a força de Deus que nos é dada por meio do seu Espírito Santo quando nós nos abrimos para Ele, nós pedimos, nós clamamos por isso. Só que Deus, Ele respeita a nossa vontade. Ele só dá
quando a gente pede, Ele só envia o seu poder, o seu Espírito Santo para fortalecer o nosso coração quando a gente se abre para Ele, quando a gente se reconhece necessitado. Deus não força nada, pelo contrário, Ele está disposto a se oferecer, mas Ele respeita a nossa vontade. Só que quando a gente se sente forte, nós não lembramos de recorrer a Ele, porque é da nossa natureza pecaminosa e orgulhosa acreditar que a gente é o bastante. No entanto, quando a tribulação chega, quando a tempestade chacoalha o nosso barco, aí sim nós reconhecemos que somos necessitados da graça de Deus. Por isso Paulo nos diz que precisamos nos gloriar dessas tribulações. Por isso é que devemos nos alegrar quando somos provados, porque é aí que nós nos unimos a Deus e nos tornamos fortes. E todo esse movimento de exercitar e fortalecer a nossa fé só alimenta a esperança que temos no amor de Deus por nós. E é essa esperança que faz com que Deus derrame o seu Espírito Santo em nossos corações. Esse Espírito Santo no qual nós temos nos preparados para recebê-lo. Que glorifiquemos então no dia de hoje as tribulações, que glorifiquemos e não murmuremos. Vamos bendizer tudo o que nos acontece, porque se a gente tem fé no amor de Deus por nós, confiamos que Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E é essa fé, além de nos renovar e fortalecer, ela ainda glorifica o nome do Senhor nas nossas vidas.